Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está me assistindo. O meu nome é Neuber Teixeira, eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Direito aqui da Universidade Federal de Ouro Preto e estagiário de docência da disciplina sob orientação do professor titular, doutora Maria César Alves, que incumbiu a mim e a outra orientanda dele e também estagiária Camila, de alguns tópicos da matéria nesse semestre. Nessa aula, nesse vídeo, na verdade, a gente vai tratar sobre a alteração do contrato de trabalho, iniciando aí o estudo da unidade 8 do programa do curso. Eu vou começar a compartilhar o slide aqui e a gente começa a nossa conversa. Só mais um minuto. Bem, vamos lá. Quando a gente fala em alteração do contrato de trabalho, a gente tem que ter em mente que a gente está num momento em que o contrato de trabalho já foi formado, né, com as suas cláusulas e condições ali estipuladas inicialmente pelas partes, né, empregado de um lado, empregador de outro, e a gente já estaria no segundo momento em que aquelas cláusulas e condições inicialmente pactuadas estão sendo objeto de alteração por uma das partes ou por ambas as partes em conjunto. A gente tem aí, então, uma regra que é a de que o contrato de trabalho não pode ser modificado unilateralmente pelo empregador. Essa regra é a expressão do princípio da inalterabilidade contratual lesiva e ela pode ser extraída também do artigo 468 da CLT, no que vai estabelecer que, nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, ou seja, é ilícita se houver uma alteração unilateral, porque exige esse consentimento mútuo, e ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. Ou seja, aqui a gente vê que para que haja alteração contratual, na alteração no contrato de trabalho, há de haver dois requisitos. Primeiro, o consentimento recíproco, né, duas partes contratantes, e segundo, inexistência de qualquer prejuízo ao obreiro. O TST, né, seguindo esse entendimento, e também o princípio da condição mais benéfica e ladeado aí, né, e que seu correlato princípio da inalterabilidade, tem uma disposição na súmula 51 da sua jurisprudência, que vai falar que as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou a alteração do regulamento. Imaginem que há um regulamento específico, que a gente pode chamar de regulamento A, em determinada empresa, em que haja determinada condição que seja favorável, né? E essas condições a gente sabe que se incorporam ao contrato de trabalho dos trabalhadores daquela empresa. E por qualquer razão, essa empresa resolve revogar essas condições e criar outras condições não tão favoráveis assim, no seu regulamento interno. Segundo esse enunciado de súmula, né, e calcado aí nesses dois princípios que a gente acabou de mencionar, essas novas condições, menos benéficas que as anteriores, só surtirão efeito em relação aos novos empregados, ou seja, aqueles que já foram admitidos sob o palio dessa nova regulamentação. Porque os empregados que foram admitidos na vigência do regulamento anterior tiveram aquela condição, ou seja, aquela cláusula contratual benéfica incorporada no respectivo contrato. Como toda regra jurídica, ou a maioria delas, né, a gente sabe que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida,
O princípio da inalterabilidade, ou seja, ou a regra do artigo 468, comporta suas exceções. A primeira delas é o que se chama de ius variandi ordinário. Ius variandi teria uma tradução em sua literalidade aí no direito de variar, ou seja, é possível certa variação contratual de forma unilateral, inclusive, por parte do empregador nesse contrato de trabalho. Inclusive, em algumas situações, isso vai decorrer, esse ius variandi, ele vai decorrer do próprio poder diretivo, ou seja, na perspectiva de que é o empregador que suporta os riscos do empreendimento, é nada mais justo, em princípio, que ele organize a atividade empresarial e nessa organização ele tem aí a seu dispor o direito de variar o modus, principalmente de exercício dessa atividade. Porém, essas variações que estão inseridas nesse jus variandi são alterações pequenas e sem grandes impactos na relação, em relação ao empregado. O professor Amaury vai falar que, como regra que comporta exceções, são alterações unilaterais promovidas pelo empregador, que é esse direito de mudar, de alterar o contrato de forma unilateralmente. Um exemplo que é trazido pela doutrina de forma comum, inclusive pelo professor Amaury, é a alteração de que um empregado que antes não tinha a obrigação de usar uniforme passe a ter a regra de utilizar o uniforme no ambiente de trabalho, sem que isso constitua uma alteração que possa ser considerada lesiva a esse empregado. Evidentemente, desde que esse uniforme seja custeado pelo empregador, e evidentemente também que não seja um uniforme que cause constrangimento, né, ou qualquer situação do tipo. A segunda situação, ou a segunda exceção que a gente pode citar com relação à possibilidade de alteração do contrato são, por óbvio, aquelas alterações favoráveis ao trabalhador. Evidentemente, quando a gente fala em alteração que não cause prejuízo, a gente, que são vedadas, em contrário senso, a gente vai falar que são permitidas e até incentivadas pelo ordenamento aquelas alterações que sejam favoráveis, né? Inclusive porque o próprio caput do artigo 7º da Constituição, é bom lembrar, vai falar de outras garantias e outros direitos com vistas à garantia da melhoria da condição social dos trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, há até o mesmo um incentivo constitucional de que outras regras e outros benefícios sejam previstos. A gente pode ainda colocar, e a gente vai ver um pouco mais à frente alguns exemplos práticos, alterações transitórias, que também são possíveis, né? Desde que excepcionais e emergenciais e necessárias aí ao bom desenvolvimento da atividade empresarial, enfim, naqueles casos excepcionais, e também como possíveis alterações autorizadas por lei. Aqui com uma certa crítica da doutrina, inclusive a doutrina do professor Amaury, na perspectiva que, em princípio, a lei não poderia prejudicar direitos fundamentais do trabalhador previsto na Constituição, no sentido de piora das suas condições de vida no trabalho. No entanto, não é o que a gente tem visto, né, especialmente nos últimos anos aí, com essa onda de neoliberalismo, né, exacerbado e desenfreado que a gente tem visto, situações específicas que a gente vai tratar também agora a pouco, em que a lei permite essas alterações lesivas ao trabalhador. Dito isso, a gente pode entrar numa questão de que como que vão ficar essas alterações de ordem material instituídas pela chamada reforma trabalhista, né? Essas deformas aí instituídas na legislação trabalhista, pelo menos desde o ano de 2017. Com relação a essa aplicação, há alguma controvérsia, especialmente em face da regra do artigo 5º, inciso 36, que fala que a lei não prejudicará o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
E aqui a invocação seria a questão do direito adquirido. Porém, para a gente resumir a história aqui, não ficar se alongando muito, a gente vai ter que separar, primeiro, aqueles fatos anteriores a 11 de novembro de 2017, que é a data em que entrou em vigor a Lei 13.467, que instituiu a primeira reforma trabalhista, digamos assim, a mais emblemática delas, e, em segundo momento, aqueles fatos posteriores a 11 de novembro de 2017. Evidentemente, os fatos ocorridos antes das alterações legislativas, aqui nesse ponto não tem muita dúvida de que se aplica as regras vigentes à época da consolidação daqueles fatos. Então, a lei não vai retroagir para se aplicar a fatos anteriores à própria existência da lei. O problema seria em relação aos fatos ocorridos após a vigência da reforma, em relação àqueles empregados que já tinham uma condição melhor na vigência da lei anterior. E o entendimento que tem prevalecido é o de que não há direito adquirido à norma em relação a cláusulas normativas instituídas por lei. É aquela mesma discussão que se tem lá no direito previdenciário, de que não há direito adquirido a regime jurídico, ou seja, né, é possível, embora, né, fazendo um parêntese aqui, sem nenhum conhecimento de causa com relação ao conhecimento, ao direito previdenciário, mas seria possível lá a alteração da lei, da legislação previdenciária, inclusive para prejudicar aquele empregado que ainda não adimpliu, empregado não, no caso lá o segurado, que não adimpliu aquelas condições necessárias para adimplir algum benefício da legislação previdenciária. Aqui o mesmo entendimento tem prevalecido no sentido de que essas alterações de direito material, ela não se, que decorrem da lei e não do contrato firmado especificamente, elas podem sim ser alteradas pela lei, de forma que, a partir dessas alterações, elas têm aplicação às regras da CLT alterada. Uma observação importante aqui, que a gente não está entrando no mérito específico em relação à constitucionalidade dessas alterações. A gente está partindo de um pressuposto de que são constitucionais, né, embora a gente saiba que há várias discussões possíveis com relação a várias inconstitucionalidades da reforma trabalhista, mas, enfim, superada essa discussão, em segundo momento, aplica-se ou não, o entendimento é de que se aplica para aqueles fatos posteriores à vigência da reforma, porém, ainda que o empregado tenha sido admitido antes da vigência da lei. Seguindo, ainda dentro desse assunto da alteração da função, da alteração do contrato de trabalho, a gente vai tratar de alguns aspectos relacionados a alterações da função do empregado. Para isso, a gente precisa definir o que é função. E função, uma frase resumida aí do professor Amaury, é o conjunto de tarefas organizadas pelo empregador e desempenhadas pelo empregado, ou seja, todo aquele feixe ali de atividades que ele vai desenvolver ao longo do dia vão constituir a sua função independentemente da denominação do cargo. Porque muitas vezes pode ser que duas pessoas, no âmbito do mesmo empregador, façam as mesmas atividades, as mesmas tarefas ao longo do dia, mas tenham nomenclaturas diferentes nos respectivos cargos. Às vezes um é chamado de assistente 2, o outro é chamado de secretário júnior. Enfim, a nomenclatura aqui é irrelevante para definir a função. O que define a função é esse conjunto de tarefas que determinado ou determinados empregados vão desenvolver. Com relação ainda, aí quando que é e quando não é possível alterar a função, ou seja, esse conjunto de tarefas que o empregado foi inicialmente contratado para realizar, pode ser alterado? Em alguns casos a resposta é positiva, em outros a resposta é negativa. Então vamos ver caso a caso. E o primeiro caso que está aí no slide é aquelas situações emergenciais.
E a resposta da doutrina é de que é possível sim, ou seja, é lícita a alteração em situações emergenciais e transitórias, desde que transitórias e efetivamente indispensável ao empreendimento sem prejuízo salarial ao empregado. Vamos supor uma situação exemplificativa aqui de que um caixa de um supermercado, vamos pensar numa pequena mercearia ou de uma padaria, ele falta ao trabalho e não tem outra pessoa para exercer aquela função de caixa, que naquele âmbito ele pode ser uma função de mais responsabilidade e complexidade, e uma pessoa que geralmente exerce atividade em balcão tenha que ser desviada temporariamente ali, excepcionalmente e emergencialmente, para aquela função, ainda que seja mais complexa, para suprir aquela necessidade emergencial e temporária. Essa situação é sim permitida e não se trata de alteração lícita, até porque, ressaltando-se aqui a transitoriedade, a temporariedade desse tipo de caso. Outra questão que a gente pode trazer são as substituições temporárias. Aqui é algo parecido com o anterior, mas aqui não há o requisito da emergência, porque aqui são situações que até podem ser previstas pelo empregador. Exemplo, a substituição de um empregado que está em férias. Embora não seja excepcional, e como eu acabei de dizer, até mesmo seja previsível, são listas porque se entende que não importa em prejuízo ao trabalhador. E nesse sentido vai ser a súmula 159 do TST, que vai falar que, enquanto perdurar a substituição, que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituído fará jus ao salário contratual do substituído. Na verdade, o substituto fará jus ao mesmo salário do substituído, ou seja, é possível essa substituição temporária, mas evidentemente o substituto vai receber o salário do substituído nesse período em que ele exercer essa função, ainda que de forma precária e temporária. Inclusive, avançando aqui no entendimento do TST, o inciso 2 vai falar que se esse cargo que estava vago for vago em definitivo, e esse empregado passa a ocupá-lo, esse empregado não tem direito ao salário igual ao do antecessor. Ou seja, se for numa situação de substituição de outro empregado, quem exerce esse cargo de forma substituta faz jus, sim, ao receber a mesma remuneração do que o trabalhador substituído. Mas, se for um caso de vacância de determinada função, aquele que passar a exercer essa função não tem direito a receber o salário daquele que saiu daquele cargo, certo? Esse é o entendimento do TST, consolidado na súmula 159. Ainda sobre alteração de função, a gente tem ainda outras situações tipos que a gente pode tratar. Uma delas é a questão do rebaixamento. O que é rebaixamento? É a alteração da função do empregado para outra de menor importância. Ou seja, dentro da estrutura empresarial, em regra, não é possível esse rebaixamento. Em regra, porque a gente vai ver situações em que é possível, mas vão ter outras nomenclaturas. Ou seja, o empregado que estava em determinada função ter uma função rebaixada para uma função menos importante. Outra situação é a questão do reversão. O que é a reversão? É o retorno do empregado que exerce a função de confiança ao cargo efetivo anteriormente ocupado, naqueles casos em que há planos e cargos de salários ou quadro de carreira. Nesse caso, é permitida por expressa disposição de lei, está lá no artigo 468, parágrafo 1º. Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. Em resumo, a gente vai ter que diferenciar reversão de retrocessão. Em um caso e em outro, o empregado exerce determinada função de confiança. Na verdade, vamos pensar antes disso. O empregado tinha determinado cargo na empresa, determinada função, melhor dizendo. Ele é promovido para uma função de confiança. Um cargo de gerência, de diretoria, enfim, aquela caracterização de função de confiança. Mas função de confiança pressupõe, como o próprio nome já indica,
essa fidúcia, né, esse tratamento especial do empregador. De modo que é possível o empregador não querer mais aquela pessoa naquela função de confiança e, em princípio, reverter esse empregado para o cargo que ele ocupava anteriormente, inclusive com prejuízo salarial. Mas a questão salarial eu vou tratar logo em seguida. O entendimento do professor Amaury, especialmente, vai no sentido de que é possível essa reversão, ou seja, que está num cargo superior, num cargo de confiança, e voltar para o cargo anterior, que é essa que está prevista no artigo 468, parágrafo 1º, porém, isso só vai ser possível naquelas empresas organizadas, que há um plano de cargos e salários ou um quadro de carreira organizado, ou seja, já se sabe quais são as funções previamente estabelecidas todas. Seria situação diferente daquelas empresas em que não há essa organização estrutural. Nesse caso, não é permitida, ou seja, nesse caso seria caso de retrocessão. O empregado, uma vez promovido, ainda que seja com cargo de confiança, ele não pode ser retornado, ou seja, retrocedido para o cargo anterior. Ou seja, para resumir essa história, é possível reversão, voltar do cargo de confiança para o cargo anterior, somente naqueles casos em que há plano de cargos e salários ou quadro de carreira, ou seja, há essa organização estrutural. O TST, ele tinha um entendimento formado relacionado, que ele denominava de princípio da estabilidade financeira, que era enunciado na súmula 372, ainda na verdade, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo, súmula 372 da jurisprudência do TST, que falava que, uma vez exercido por mais de 10 anos determinada função de confiança, até é possível reverter o empregado para o cargo anteriormente ocupado. Porém, nesse caso, ele incorporaria o valor referente àquela função, o valor salarial, de forma definitiva. Por várias razões principiológicas, especialmente, porque não existia norma expressa nesse sentido, mas o pano de fundo é que o empregado que se acostumou com aquele patamar, seria muito complicado ele retornar né, não ter mais aquele ganho salarial mensal. A reforma trabalhista, no entanto, né, desde 2017, ela trouxe um dispositivo em sentido diametralmente oposto a esse entendimento do TST, no artigo 468, parágrafo 2º, que vai falar que a alteração de que trata o parágrafo 1º desse artigo, com ou sem justo motivo, ou seja, não interessa, ainda que sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada independentemente do tempo do exercício na função. Ou seja, aquele entendimento, como eu disse, é exatamente o oposto daquele que era o entendimento consolidado da jurisprudência do TST. Outras situações que a gente pode citar: situação de aproveitamento. Primeiro, o que é isso? Ocorre quando o empregado tem a função alterada em função da extinção do cargo que por ele é ocupado, em norma interna que preveja plano de cargos e salários ou quadro de carreira. Nesse caso, é admitível, segundo a doutrina, porque é preferível mudar de função a perder o emprego, né? Por qualquer razão, a empresa reestrutura seu plano de cargos e salários ou seu quadro de carreira e extingue determinado cargo. E aí o empregado pode ser aproveitado em outro cargo, sempre, evidentemente, sem prejuízo salarial. Outra situação é a situação de readaptação, que é a alteração da função por recomendação do INSS aplicável ao empregado que permaneceu afastado por auxílio-doença ou acidentário, por exemplo, e perdeu parte de sua capacidade laboral. Também é lícita, ou seja, o empregado tinha determinada função, mas não tem mais capacidade física, né, ou psíquica, enfim, para exercer aquela determinada função, o INSS recomenda ao empregador que o readapte em outra função. Então, ele pode ir para outra função de forma readaptada, evidentemente também não pode sofrer prejuízo salarial. Aqui fazem um parênteses, inclusive por essa razão, ninguém pode pedir essas pessoas, colegas dele na mesma função que ele passa a exercer, equiparação salarial com ele, porque ele ganha mais, dependendo da situação, por causa que ele está sendo readaptado naquela função, e não por razão de discriminação interna do empregador.
Ainda tem as hipóteses de promoção. Promoção é o contrário do rebaixamento. Se o rebaixamento é ter um cargo maior, passar a ter um cargo de menor status, a promoção é ter um cargo de menor importância na estrutura interna da empresa e passar a ter um cargo melhor. A promoção, em tese, é mais benéfica, então, seja, logo sempre é favorável. Porém, a doutrina entende que o empregado pode recusar a promoção caso dela decorra algum prejuízo, ainda que um prejuízo material. Sei lá, às vezes a pessoa já tem um horário fixo, que gosta daquela estabilidade, digamos assim, na função, estabilidade não no sentido jurídico, daquela tranquilidade, né, e daquela rotina que se estabeleceu ali, e não quer, né, galgar cargos que ela vai ter mais responsabilidade, vai passar a ter subordinados, enfim, e pode recusar, sim, uma promoção. Salvo, aí não pode haver recusa se a promoção é prevista em planos de cargos e salários. Mas, não sendo o caso, é possível haver recusa. Mas se já havia aquela previsão, essa previsão também incorpora ao contrato de trabalho do empregado. Por fim, a gente deve falar sobre desvio de função e sobre acúmulo de função. Para o professor Mauri, o desvio de função só é possível se ele acontece no âmbito de um empregador que tem estrutura organizada em cargos e salários. Vai ser uma questão, inclusive ele aparentemente se reconhece minoritário no entendimento, em relação especialmente à jurisprudência, por uma questão de ordem pragmática. Ele acha que só seria possível essa demonstração quando isso tivesse bem claro de quais são os cargos e quais são esse feixe aí de tarefas exercidas por cada um desses empregados, né, desses cargos nessa determinada estrutura. A jurisprudência, porém, parece admitir, quando há prova, ou seja, admitir o desvio de função, quando há prova de que houve alteração da função, que é esse conjunto de tarefas que foi inicialmente contratada, para outra mais complexa, sem a correspondente remuneração, independentemente da existência dessa organização em plano de cargos e salários. Diferentemente do desvio de função, é a situação de acúmulo de função. O acúmulo de função ele exige desequilíbrio quantitativo e qualitativo entre as tarefas contratadas e aquelas que de fato são realizadas. Ele exige concomitância e habitualidade, né? Não pode ser um caso eventual que um dia só fez uma outra função, mas, ou seja, tem que ser concomitante e sempre fazer tantas atividades contratadas quanto aquelas que passaram a ser acumuladas posteriormente. E também vai exigir prova do prejuízo e da não incidência da regra do artigo 456, porque o artigo 456 vai falar: a falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com sua condição pessoal. Ou seja, em princípio, desde que não haja prejuízo e desde que não haja prova de que tinha cláusula expressa em sentido contrário, o empregado se obriga a toda atividade ali que for a ele designada na estrutura, desde que não que seja compatível com a sua condição e com o seu contrato. Bem, vamos encerrar essa primeira parte e eu retorno logo em seguida.